Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: os desafios dos treinadores às marcações dos árbitros chegou ao futebol brasileiro. Vamos falar da primeira experiência com desafio às marcações e que vai ser feito na Copa Paulista. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal, vamos falar sobre essa experiência da Federação Paulista com os treinadores podendo desafiar as marcações dos árbitros. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, é o app que eu uso aqui, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar, e tem estatística de tudo que é jogo, de tudo que é lugar do mundo, informações tipo classificação, resultados, gols, tudo isso em tempo real, e notícias também. Como é que você faz para baixar? Primeiro comentário, vai nele, clica, tem um link, você clica no link, ele te leva para a loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar, tá? Não vai se arrepender, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Falando nisso, vamos lá ao site do Flash Score, que é esse que eu tô deixando aqui, para essa notícia: inédito no futebol brasileiro, técnicos poderão pedir revisão de lances na Copa Paulista. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo há muito tempo sobre VAR, e há muito tempo eu digo aqui no canal do VSR que o futuro do VAR, na minha visão, passa pelos treinadores tendo a chance de desafiar alguma marcação. E por que isso? Porque hoje, da forma como o VAR é feito atualmente, você tem um cenário muito claro em que às vezes fica uma dúvida, fica um questionamento de quando o responsável pelo VAR, o árbitro que está no VAR, decide chamar ou não o árbitro de campo ao monitor. Tem sempre essa questão. E ali fica ali digamos, aquele dilema de você entender que o árbitro do vídeo tá certo ou não de só chamar em erros claríssimos. Tem uns que só chamam em erros claríssimos, tem outros que chamam por qualquer coisa, tem um que fica no meio termo. Então, como você não tem essa uniformidade, tem sempre um questionamento de por que esse árbitro de vídeo chamou pro árbitro do campo e ao monitor e por que esse não chamou. E acho que a questão do desafio, ela resolve essa questão. Você, enquanto treinador, você pedir para o árbitro ir lá olhar. Lógico que você tem que trabalhar de uma forma que isso seja feito para não tirar fluidez do jogo. Isso tem que ser feito com regras bem claras e bem definidas, mas eu sempre vi e vejo como salutar você ter a possibilidade de haver um desafio. E a Federação Paulista, que realiza no segundo semestre uma competição chamada Copa Paulista, que ela coloca em atividade lá os times do interior, os times que não estão nem na Série A nem na Série B. Eles botam lá esses times em atividade, até time grande pode jogar, mas geralmente time grande joga com time sub-20 ou com time sub-17, alguma coisa nesse sentido. E essa Copa Paulista, que dá vaga ou na Copa do Brasil ou na Série D para os seus dois finalistas, ela vai vir com essa novidade do desafio no futebol. Como é que funciona? Vamos ler a matéria que está escrita aqui, tá? Desde que o VAR foi introduzido, isso aqui a matéria está lá no Flash Score. Desde que o VAR foi introduzido no futebol, alguns técnicos, jogadores e analistas esportivos levantaram a possibilidade de a ferramenta ser utilizada como acontece em algumas outras modalidades, como basquete, tênis, vôlei, futebol americano, etc., quando desafios são propostos à arbitragem. Pois bem, essa tecnologia será testada no Brasil. Em uma iniciativa da Federação Paulista de Futebol, as semifinais da Copa Paulista, que envolvem 15 de Piracicaba, Comercial, Primavera e Grêmio Prudente, contará com uma novidade que já foi testada pela FIFA em competições de base, como a Copa do Mundo Feminina Sub-20 em 2024.
A medida foi acertada entre os clubes após reunião do Conselho Técnico da competição. O encontro aconteceu nesta segunda-feira. Então, nesta segunda, teve o Conselho Técnico e decidiram fazer esse Football Video Support, que é o nome em inglês. A ferramenta é chamada de Football Video Support, FVS, sigla em inglês, ou Video Support em português, e pode ser acionada quando o técnico entender que houve erro de arbitragem de avaliação no gol, pênalti, cartão vermelho direto ou cartão aplicado ao jogador errado, aquela que o jogador número 3 faz a falta e o árbitro dá o cartão amarelo para o jogador número 5. Então, identificação errada de jogador. Cada técnico começa a partida tendo direito a 2 desafios. Caso a reivindicação seja bem sucedida, o treinador não perderá a solicitação que ele utilizou. Então, a exemplo do que acontece no tênis, no vôlei e tudo mais, você tem 2 desafios. Se você pedir um desafio e o árbitro voltar atrás, ou seja, o árbitro acatar o seu desafio, você continua com 2. Se você pedir o desafio e o árbitro entender que o seu desafio está errado, você perde e fica apenas com 1. Se só tiver 1, fica com 0. Para que o pedido seja feito, é necessário que o técnico gire o dedo e entregue ao quarto árbitro um cartão que indicará a solicitação do desafio. O árbitro do jogo, como ocorre no futebol americano e no basquete, por exemplo, vai se dirigir até uma cabine à beira do gramado para avaliar o lance reclamado. Ele receberá a ajuda de um operador de replay. Tá. O árbitro possui total autonomia para manter ou alterar a decisão que foi tomada no campo de jogo. Ou seja, o árbitro vai lá ver. Ele pode olhar e falar, realmente, eu errei, e atender o que o técnico está pedindo, ou ele pode dizer, não, continuo interpretando do mesmo jeito, vou manter minha decisão. O vídeo suporte é uma tecnologia diferente do VAR e mais simples, ampliando, de acordo com a FIFA, os recursos disponíveis para a arbitragem, tá? Então isso é um ponto importante, tá? Depois tem aqui uma fala aqui do presidente da Federação Paulista, dizendo que o futebol paulista tem sempre o DNA de fazer as coisas antecipadamente, de puxar tendências globais, e é verdade. Os jogos da semifinal da Copa Paulista estão definidos. De um lado da chave, o 15 de Piracicaba enfrenta o Comercial, do outro, o Primavera encara o Grêmio Prudente. Então, assim, esse é o ponto. É preciso entender primeiro uma coisa, tá? A Copa Paulista, ela não tem VAR. Ela não tem VAR. O VAR que a gente conhece, que está à disposição, por exemplo, na Série A do Brasileirão, a Copa Paulista não tem VAR. Então, a Copa Paulista seria, ou foi até aqui, até a semifinal, a Copa Paulista foi arbitragem raiz. O que o árbitro marcou no campo fica, o que o Bandeira marcou no campo fica, tá? Para a semifinal, foi colocado o vídeo suporte, que não é igual ao VAR. Por exemplo, o VAR, o nosso VAR normal, ele tem as linhas para marcar, para se conferir impedimento. A Copa Paulista não vai ter. Impedimento na Copa Paulista continua sendo marcado no Bandeira levantando na hora. Então a Copa Paulista ela não tem VAR. O que vai acontecer é o vídeo suporte, que é uma coisa muito mais simples. É um sistema de replay, vai ter alguém operando o replay. Quando o técnico pedir o desafio, o árbitro do campo sai lá de onde ele estiver, vai até o monitor, o operador de replay vai rodar o lance de novo para ele, nas câmeras que tiverem. Se tiver uma câmera só, vai rodar na câmera só. Se tiverem 3 câmeras, vai rodar usando as 3 câmeras. É isso. E aí o árbitro vai olhar e vai falar, opa, pedido de pênalti, deixa eu ver. Eu marquei esse pênalti, mas vi que tocou na bola. Então eu vou voltar atrás e vou desmarcar o pênalti. Assim funciona o VAR. Assim funciona o vídeo suporte. Reparem que é uma coisa bem diferente do que você colocar desafio tendo o VAR. Não é isso que vai acontecer. Na Copa Paulista, repito, não existe VAR. Na Copa Paulista é arbitragem tradicional. E agora, para lances, apenas esses 4 lances. Gol, algum lance que na fase de ataque terminou em gol,
o árbitro, o técnico, poderá desafiar. Então, por exemplo, se o gol nasce de um contra-ataque, e aí você acha que foi falta no seu jogador no nascedouro do contra-ataque, e a bola termina em gol, você vai lá e roda o dedo, entrega o cartão e diz, eu quero que desafiar, porque lá no começo da jogada houve falta. O árbitro vai lá, vai olhar e vai julgar se foi falta ou não. Então só serve para gol, para lance em que gera um pênalti, para cartão vermelho direto, o camarada dá uma entrada na raiz lá, no joelho. Aí o árbitro de campo não dá cartão vermelho. Vamos supor, o árbitro não dá cartão vermelho. Pode ser usado para isso também. O camarada dá uma entrada com as travas lá, pega no joelho do jogador, o árbitro não expulsa, dá amarelo. O técnico pode ir lá e falar, quero que você reveja que para mim foi entrada para vermelho. Pode. Ou identificação errada. É uma primeira oportunidade, é uma primeira chance da gente ver esse desafio. E aí, esse desafio, ele é diferente do que ter desafio tendo o VAR. Esses desafios, e são 4, quer dizer, 4 não, né? São pelo menos 4, se usarem todos, são 4 paradas, né? Mas podem ser 10. Se toda vez que você desafiar e você acertar, você continua com seus desafios. Mas tendo 2 para cada time, a tendência é não parar muito o jogo. A tendência é não parar muito o jogo. Por quê? Porque não tem o uso do VAR. O VAR não está nessa competição. Então você vai ter lá a chance do desafio. Eu acho muito bom a cultura do desafio. Mas tem muita gente que vai usar para parar o jogo. Vai ter gente que vai usar para parar o jogo, como no vôlei, por exemplo, tem para parar o jogo, né? Muitos técnicos no vôlei usam o tempo como o desafio como um tempo. Um tempo técnico. Por quê? Porque no vôlei não tem prejuízo nenhum você desafiar errado, né? No basquete, no futebol americano, se você desafia errado, você perde um pedido de tempo. Então, se você desafia errado no basquete, se você desafia errado no futebol americano, isso te custa um pedido de tempo. Então, tem uma perda muito grande. No basquete, às vezes, a diferença de você começar lá no fundo do quadro ou recomeçar o jogo no meio da quadra é um pedido de tempo que você não tem. No futebol americano, às vezes um pedido de tempo é a tua diferença de ganhar ou perder o jogo. Ou a tua diferença de ter a chance de preparar o time para fazer um field goal. Então, no basquete e no futebol americano, você usar o desafio para ganhar tempo ou para esfriar o jogo é uma burrice, porque você perde um pedido de tempo. No vôlei não. No vôlei não acontece nada, você só perde o desafio. Então, no vôlei, usam muito como uma forma de esfriar o jogo. No futebol, é possível que aconteça. Se você tem 2 desafios lá no final do jogo, você pode, se houver a mínima possibilidade, de você desafiar. Não é todo lance que vai gerar uma coisa para vermelho, né? De repente, um lance de um esbarrão, você vai desafiar para cartão vermelho, vai ficar uma coisa meio grotesca, né? Então, enfim, mas pode ter essa possibilidade. Mas eu gosto da noção de desafio. Por quê? Porque dá a chance, especialmente nos jogos em que não há o VAR, e depois que a gente se acostumou com o VAR, ver um jogo sem VAR te choca muito, né? Ver um impedimento de 5 metros, ver um gol de mão, ver um pênalti clamoroso que não foi dado. Depois que nós nos acostumamos com o VAR, você vê um lance desse, chama muita atenção. Então, essa ideia do vídeo suporte, do desafio, é uma excelente para competições que não tem VAR. E aí, nesse ponto, a FIFA tem razão. É muito mais barato fazer o vídeo suporte, que só precisa ali de 2 ou 3 câmeras fazendo a geração de imagens do jogo. No caso da Copa Paulista, todo jogo da Copa Paulista já tinha transmissão pela Federação Paulista. Então, assim,
você colocar o vídeo suporte fica muito mais barato e dá a chance de um árbitro ser questionado por um treinador para corrigir uma lambança muito grande. Eu gosto dessa ferramenta. Vamos torcer para que as coisas funcionem. Sobre colocar desafio tendo o VAR, aí é uma discussão subsequente. Aí é uma discussão a mais, que eu também acho que deve acontecer. Tem muita gente que defende que não. Tem muita gente que diz que não, que acha que não deveria ter desafio, porque o VAR já torna o jogo mais moroso e tudo mais, mas eu acho que seria algo interessante, e aí você ter um desafio apenas para cada time, porque em muitas situações, por culpa de interpretação errada de protocolo, muitas vezes o árbitro de vídeo não chama o árbitro para ir ao monitor. Então, eu acho que os treinadores terem essa possibilidade, eu vejo como interessante. Pode ser que não adiante de nada, pode ser que o árbitro vá, meta a cara lá no monitor e continue achando o que ele quer, porque isso faz parte hoje com o VAR ou só com vídeo suporte. Mas eu gosto dessa hipótese. Mas isso, pelo visto, vai ficar para uma outra oportunidade. O que você pensa? O que você acha? Você gosta do vídeo suporte? Você gosta da chance do treinador ter o desafio? Diz aqui embaixo. Se você não gosta, diz aqui embaixo também. Vamos trocar uma ideia. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que está nesse primeiro comentário para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, totalmente de graça para você. Você tem estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real no aplicativo que é totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!